Oficialmente aqui que eu não liguei. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou começar oficialmente aqui que a gente entrou no assunto e eu não iniciei aqui. Bom, vamos falar sobre essas propriedades que é interessante, tá? Dureza. Áudio, falhou aqui. Tá vendo. Peraí. Tá. Características, então, de um material. Dureza, gente, a definição é a resistência que aquele material tem do risco ou abrasão, tá? Risco é riscar uma vez e abrasão é friccionar várias vezes. Essa é a definição de dureza, tá? Quanto mais duro o material, mais firme ele é, digamos assim, tá? Mas como que a gente mede dureza, tá? Na prática, existem 3 tipos de equipamentos que medem dureza: Vickers, Snoopy e me falhou o outro. Peraí, Vickers, Snoopy e agora vai vir, tá? Mas são situações bem parecidas, tá? O que muda é a unidade de um e outro, mais ou menos como é feito o ensaio. Mas os ensaios são feitos basicamente do mesmo jeito, tá? Eu vou ter um material que eu vou chamar de corpo de prova, que é aquele que eu vou analisar, tá? Dureza é um ensaio destrutível, tá? Depois que a gente analisa a dureza de um material, ele vai ficar marcado. Vou estragar o meu material? Depende. Se aquela marca não te incomodar, tá? Não tem problema. Se não fragilizar o material, não tem problema. Mas é destrutível. Em geral, a gente tira um corpo de prova, uma amostra, analisa e joga fora, tá? Tem aqueles ensaios que são não destrutíveis, que inclusive a gente pode fazer com equipamento em uso. Ensaio de ultrassom, partículas magnéticas. Esse a gente não estraga o elemento em si quando vai analisar. Primeiro passo. Aí entra dentro da dureza, tá? Como que é o ensaio? Eu vou ter o meu corpo de prova, tá? E vou ter um indentador. Indentador é algo que a gente pode chamar que é uma ponteira, tá? Por que eu tenho 3 tipos de dureza? Porque só tem um jeito de medir dureza, a partir, tá, de uma marca. Cada uma das técnicas tem uma marca diferente, tá? Uma tem um formato indentador, que é o que a gente chama que é a pontinha do equipamento, tá? A pontinha mesmo aqui tem um formato redondo, tá? Que é a Snoopy. Então, se eu amassar, pegar o meu corpo de prova e apertar o meu indentador sobre ele, quando eu tirar, vai ficar o quê? Uma marca circular, né? Ponto. Quando eu tenho ensaio Vickers, tá? É uma pirâmide a ponta. Quando a pirâmide de cabeça para baixo, imaginem, tá? Porque eu tenho que fazer força com a ponta. Quando eu aperto uma pirâmide contra o material, quando eu tiro, qual é a geometria que vai ficar marcada ali no meu material? Vai ficar o desenho da ponta da pirâmide, vai ficar o... Mas que desenho é? Oi? Vai ficar tipo uma flecha, vai ficar um triângulo de cabeça para baixo. Não, uma pirâmide tem quantos lados? Tem 4. Então vai ficar um quadrado. Tá? É que a gente olha a pirâmide, ela é, né, em 3D, mas se vocês olharem de cima para baixo, apertar a ponta da pirâmide contra o material e tirar, vai ficar um quadrado, tá? E o outro ensaio, que me fugiu realmente o nome, agora eu lembro, tá? Eu sei até o jeito do ensaio, é um losango, tá? É um losango. Então, quando a gente aperta ali, fica o formato, tá? Também de um quadrado, mas de um quadrado não com os lados iguais, aquele mais comprido, um losango mesmo, tá? Cada um tem um nome, porque cada um fica uma marca, tá? Em geral, como que a gente mede dureza? A gente faz aquela marca e depois a gente analisa a marca que ficou, tá? Então, não tem como eu analisar, comparar o material que eu fiz uma análise Snoopy com o Douglas que fez Vickers. Para a gente comparar materiais, os dois têm que fazer com o mesmo método, tá? Feito do mesmo método,
eu apertei o meu material, fica ali uma pressão durante o tempo e depois fica uma marca, tá? É medindo o tamanho dessa marca que a gente mede a dureza de um material, tá? Então, se o meu material ficou uma marca mais rasa, o meu material, ele é mais duro, porque ele não permitiu que o indentador penetrasse dele e marcasse, tá? Se a amostra do Douglas ficou uma marca mais funda, mais profunda, né? No caso, um quadrado que vai aumentando conforme eu vou enfiando a pirâmide, né? Se eu apertar a pirâmide só o início, vai ficar um quadradinho. Se eu ir apertando, vai aumentando esse quadrado. Se a marca dele ficou maior, então o material dele é menos duro, porque ele aceitou a penetração do material, tá? Essa é a definição de dureza, tá, gente? Eu sei que a gente fala muito de material duro e tal, mas isso na prática as pessoas misturam os conceitos, tá? Mas quando a gente tem um material resistente, não quer dizer só que ele tenha alta dureza, ele tem um composto, que é uma resistência mecânica alta. Uma alta resistência mecânica é ter vários fatores que se associam entre si. Dureza é só uma característica, tá? E é isso que eu falei para vocês. Ductilidade, gente, é outra propriedade, tá? Que é a capacidade, como o colega falou a definição ali perfeitamente, mas falando de uma forma mais simples, tá? É a capacidade que o material tem, tá, gente? Peraí que tá as câmeras fechadas. Pessoal que tá aí comigo, tá? Vocês vão ver isso, outra disciplina, mas isso é muito importante para o nosso curso. Ductilidade é a capacidade que o material tem, né? De deformar plasticamente antes de romper, tá? O que eu ganho com isso? Por exemplo, um vidro. Um vidro, ele tem baixíssima ductilidade. Por quê? Se eu bater nele, ele quebra de vez, né? A gente consegue ver ele fraturando, pedaços se separando? Não. No momento que rompeu, se despedaçou. Então, ele tem baixíssima ductilidade. O plástico é extremamente dúctil. Porque se a gente primeiro que se a gente dobrar um plástico, a gente não quebra ele, a gente deforma ele, né? Para fraturar ele, a gente tem que fazer força. Mas ele não vai se esticando até se separar. Então, ele vai se deformando plasticamente até se fraturar, tá? Para que eu uso isso, gente? Ductilidade é um benefício que a gente tem quando a gente está falando de equipamentos mecânicos. Por quê? Para ter uma resistência mecânica alta, lembrando, resistência mecânica é um conjunto de características, tá? Gosto de comparar muito resistência com mecânica, principalmente na turma da mecânica, que a maioria é guri, com performance, tá? E o meu carro tem uma alta performance. Isso é muito relativo. Isso gerou um debate em aula quando um dos meus alunos disse que rebaixou o carro dele e conseguiu fazer uma curva não sei quanto. E aí ele me falou, o meu carro ganhou mais performance. Eu, não ganhou mais performance. Primeiro que já dói o coração, tá? Em escutar que quando a gente vai lá estudar anos e anos para fazer um carro com o maior rendimento possível, ele mexe na mola, que tem anos que estuda só mola, e acha que mecanicamente melhorou. Se ele acha bonito, tudo bem, mas que mecanicamente a curva se faz mais rápida. Tá? Porque performance, gente, também é algo relativo, tá? Por exemplo, tá? Agora eu estou dando aula online aqui, mas eu moro no Cassino e trabalho em Rio Grande. Então, uma importância para mim é o carro ser econômico, tá? Se eu tivesse 3 filhos, uma coisa interessante para mim seria um carro espaçoso, confortável, tá? Depois, se o Charles, ele viaja muito, então algo para ele interessante seria o carro ter velocidade, tá? Deixa eu pensar. Aceleração, fazer as ultrapassagens. Aceleração para fazer ultrapassagem, tá? Daqui a pouco, se ele pega estradas de chão, é interessante
ser 4x4, 2x4, entendeu? São coisas totalmente diferentes, tá? Então, um carro pode ter uma performance boa dentro de um conjunto. Por isso que a gente tem carros, né, domésticos, carros de velocidade, tá? Por exemplo, Fórmula 1. Olha a velocidade que os carros chegam. Imagina ir até Porto Alegre dentro de um carro de Fórmula 1, que os caras vão sentados num quadradinho totalmente desconfortável, que eles tiram a direção para poder entrar, tá? Então, isso é um conjunto. Então, performance, tá? É muito relativa. A gente tem que ver onde é que a gente vai empregar. Na mecânica também, tá? A Eileen disse que melhorou a performance e ele ganhou. Eu falei, Jesus, ainda não me lembro a velocidade, mas era uma velocidade muito alta para uma curva. Eu falei, quem ganhou foi literalmente Jesus, mais uma alma que vai receber daqui a pouco, né? Contigo fazendo as curvas nessa velocidade, tá? Então, voltando para a parte mecânica, resistência mecânica é um conjunto que eu tenho que pensar na minha aplicação. Porque, por exemplo, tornos mecânicos, tá? Ele tem que ter uma resistência mecânica alta, mas, tá? Tem que ter alta dureza. O material tem que ter alta dureza para ser forte, digamos assim. Só que quanto maior a dureza, tá? Isso é sempre proporcional. Quanto maior a dureza de um material, tá? Menor é a ductilidade dele. Tá? Por exemplo, cerâmicas são extremamente duras, tá? Tu não risca uma cerâmica de alta qualidade, mas a ductilidade é muito baixa, que é isso que eu falei para vocês. A gente dá uma batida, craquela, ela não vai se rompendo, a gente não enxerga. Para equipamentos mecânicos, a dureza é importante, mas a ductilidade também, porque a gente quer ter indícios de problema. Imagina lá um torno. Em geral, o torno, quando está dando problema de, por exemplo, balanceamento, excesso de vibração, entre outros, a gente não consegue perceber aquele problema e, às vezes, resolver ele. Sim. Se ele não tiver... Então, ele vai, por exemplo, o desbalanceamento. Ele vai trabalhando de forma torta e às vezes dá até uma empenadinha. Então, ele deformou, não deformou? Porque ele tem ductilidade. Se ele não tivesse a ductilidade, conforme desbalanceou um pouquinho no equipamento, ele não ia avisar que tá tortinho ali visualmente ou vibrando, ele ia direto romper. Aí não é interessante para a gente ter um material que não dá aviso prévio, que no menor dos problemas ele fratura direto, sem a chance da gente perceber e consertar, tá? Então, ductilidade é isso, tá? Não é a mesma coisa que dureza. Voltando de novo para o assunto do Douglas. Ductilidade é a capacidade que o material tem, né, de se deformar plasticamente até romper. Fragilidade é exatamente o contrário, tá? Quanto mais ductil, mais ele deforma antes de romper. Inversamente, eu tenho a fragilidade, ou seja, ele não deforma antes de romper, tá? Então, eles são antônimos. Tipo, mais e menos, né? É dúctil e frágil, são inversos, tá? E aí, a gente tem dois tipos de fratura, que aí a gente volta lá para a fratura. Existem fratura dúctil e fratura frágil, tá? Quando rompe, fratura é fratura, é porque quebrou lá, tá? Quando eu tenho uma fratura dúctil, ou seja, o meu material tinha um valor de ductilidade, tá? Como que fica a fratura? Aquela cheia de pontinhas, que parece que primeiro ele deu uma escoada, porque ele se deformou plasticamente antes de romper. O outro tipo de fratura é fratura frágil, que eu tenho quando o material ele é frágil. Tá? Em geral, a gente pode associar assim, ó, quando a fratura é dúctil, o material ele tem uma resistência, uma dureza média, boa, mas média, tá? E aí ele rompe e tem uma fratura dúctil. Quando o material tem uma dureza muito alta, tá? Isso acompanha porque quimicamente é assim, quanto mais duro é um material, mais frágil ele também é, tá? Um composto direto, a gente não consegue. O que deixa o material duro? O carbono,
tá? A quantidade de carbono num metal. Você já deve ter ouvido aço baixo carbono, médio carbono. Quanto mais carbono, mais duro. Só que conforme ele vai ficando duro, ele também vai perdendo a ductilidade ou ganhando a fragilidade, como quiserem, tá? Então, se a gente tem uma fratura dúctil cheia de pontinhas, a gente sabe que o material tinha uma dureza relativa ali. Quando a gente tem uma fratura frágil, ou seja, a fratura é perfeita, gente. Parece que a gente cortou com serra, não fica pontinhas, fica praticamente polido, tá? Isso é uma fratura frágil, porque como ele não tem aquela capacidade de se deformar, conforme se gera uma trinca, ela corre, tá? Na fratura dúctil, surgem as trincas e ela vai se propagando, tá, gente? A trinca, ela se propaga durante todo o material, começa numa ponta, quando chega na outra ponta, isso é a fratura, tá? Só que quando ela é uma fratura dúctil, ela vai caminhando meio torta, por isso que fica aquele aspecto feio. Quando é frágil, a fratura é assim, ó, começou a trinca, então fica quase que polido. É a característica de um material. Então, se vocês compararem duas peças que se romperam, daqui a pouco 2 eixos, tá? Vocês vão olhar um meio que com rebarbas, assim, aquilo ali é um material, né, com um valor de ductilidade considerável. E aquele liso é um material extremamente duro, tá? Como, por exemplo, só para dar exemplos para vocês de materiais duros, tá? Eu tenho baixo, médio e alto carbono. Quanto maior a quantidade de carbono no meu material, tá? Mais duro ele é. Por exemplo, os aços, eles são classificados primeiro que em 1000, né? O 1 e o 0, os 2 primeiros algarismos, significa que é um aço, tá? Os 2 últimos, 1010, 1020, 1030, significa a porcentagem de carbono, tá? Mas não é 20%, tem que pegar aquele valor ali e dividir por 100, porque a maior quantidade de carbono que pode ir dentro de um aço é 7,12%. Então, se vocês me disserem que o 1020 tem 20% de carbono, dói. Não existe, tá? O máximo de um aço é 7,12. Mais que 7,12 não é mais aço, é ferro fundido, tá? Então, se tem lá 1010, significa que tem 0,1% de carbono dentro dele. O 1050 tem 0,5% de carbono dentro dele, tá? O 1080, 1090, 0,8, 0,9, tá? E exemplos de materiais com baixo carbono. Lataria de carro, lataria de eletrodomésticos, esses metais bem maleáveis, sabe? Exemplos de médio carbono. Comigo, se os baixos são exemplos, né? Por exemplo, lataria de carro, o que vocês acham que são materiais de médio carbono? Ferro fundido? Hã? Ferro fundido é médio ou alto? Ih, falou todo mundo junto, não entendi ninguém. Tem como repetir a pergunta? Ó, só para dar uma noção de materiais para vocês, tá? Porque o pessoal pensa assim, alto carbono, aí tem um material ali, um aço ali que o pessoal acha que é resistente, já fala, é alto carbono. Também não é assim, gente. Baixo carbono são aqueles metais bem maleáveis, tá? Lataria, que se faz lataria, carcaça de materiais, essas coisas assim, tá? Médio carbono, por exemplo, trilho de trem, que já é um metal, né, que tem uma alta dureza, é médio carbono. Deixa eu pensar, outros equipamentos extremamente resistentes são médio carbono. Alto carbono são pouquíssimos, gente. Principalmente aços ferramenta, tá? Então, por que a gente não usa, por exemplo, o trilho de TEM alto carbono? Primeiro que médio carbono ele já aguenta, né? Já viram que só o médio carbono já é extremamente duro, tá, gente? Estou trazendo esses exemplos só para vocês terem noções
imagina, o trilho de trem já é extremamente duro, passa anos ali, né, antes de começar a acontecer a abrasão, desgaste, né? Ele é extremamente resistente. O alto carbono, esse a gente quase não usa, são aplicações bem específicas, principalmente com aço ferramenta, em ferramentas de corte, aquelas pontas para corte de torno, só isso. Porque junto com a altíssima dureza vem um problema, a fragilidade, tá? E aí imagina o trilho de trem, se ele dura, eu nem faço ideia quanto dura. E Natália, o Rafael Arona, olha só, a ferramenta mesmo, se tu entrar ela no torno, se entrar ela ali, ela der uma pegada, ela trinca na hora, quebra na hora. Deu na hora. Do mesmo jeito que tu não precisa nem bater, né? Tu tá carregando lá até o torno, se tu deixar cair da tua mão, gente, que é uma altura de que 1 metro, 1 metro e pouco, bastou para quebrar. No mínimo a ponta quebra. Não dá mais de usar, tá? E aí... No caso do trilho do trem, ele não pode ser muito duro porque ele trabalha em cima dos dormentos, né? Exatamente. Ele tem aquele balanço, se ele balançar, ele quebra. Porque surgiu essas dúvidas. Se o trilho de trem hoje em dia já dura, sei lá, 50 anos com médio carbono, por que eu não faço com alto carbono? Porque o trem tem a vibração, gente, tá? Em teoria, se tu deixasse lá sem usar, ia durar 200 anos, né? Mas conforme tu usasse na primeira vez que o trem passasse, ele ia craquelar, tá? Virar um vidro. Por quê? O trem vibra, vai batendo, tá? Então, tem benefícios do carbono e tem malefícios, que é a fragilidade. Por isso que hoje em dia a gente tem muito aço-liga. O que é aço-liga? É um aço com uma certa porcentagem de carbono, que pode ser baixa, média e alta também, mas a gente acrescenta ligas, tá? São alguns elementos. Por exemplo, potássio, manganês, magnésio, vários, tá? Por quê? Cada elemento tem uma capacidade, uma característica interessante. Então, por exemplo, tem elementos que eu vou lá, tenho um material de médio carbono, ele é extremamente duro, né? Mas ele é muito frágil. Então, eu adiciono, por exemplo, manganês. A manganês tem a capacidade de não diminuir muito a dureza, não mexe muito na dureza, se mantém praticamente a mesma, tá? Mas desce um pouquinho. Se antes era, sei lá, 600 newtons, desce para 590. Desce um pouquinho, mas aumenta a ductilidade. E aí se torna um material interessante para nós. Imagina, ele é extremamente duro, mas também não é muito frágil. Por isso que o aço liga hoje em dia, tá? É praticamente tudo. Antes a gente usava os materiais de forma mais simples. Hoje a gente quer o melhor material sempre. Como a gente não consegue ele de forma pura, a gente pega ele com duro, mas frágil. Mas aí vai lá e bota um elemento para ele ganhar mais ductilidade. Bota outro elemento para ele não corroer. Os nossos materiais aqui em Rio Grande, principalmente, são tudo ligas, porque o nosso meio é extremamente corrosivo, né? Aqui é salino, é muito úmido. Tá? Cada elemento a gente adiciona uma característica e a gente vai fazendo uma mistura aí, né? Mas hoje em dia é a realidade da fabricação mecânica, usar ligas, tá? Cada vez mais complexas, porque a gente tem características melhores, tá? Quanto à fratura, vocês entenderam bem? Sim. Tá? Posso até trazer um gráfico depois para vocês darem uma olhada, mas é bem simples, tá, gente? É tensão e deformação. O que é tensão? Força. O que é deformação? É o quanto ele vai se deformando, tá? Então, se eu tenho um gráfico de tensão e deformação, ou seja, conforme vou aumentando a minha tensão, a força que eu estou fazendo, ele também vai se deformando, né? E aí, como que começa? Com todo o material, tá? Começa com uma deformação elástica, ou seja, aquela que se eu soltar, ele volta ao normal. Na teoria, tá, gente? Porque na prática, às vezes, dependendo do material, não volta totalmente ao normal, tá? Não vai ficar zero, ele fica um restício ali de deformação, mas, né, básico. Vai deformando elasticamente, depois de um certo limite de tensão, chega numa determinada força que ele não aguenta mais. Então, se tu soltar, ele não vai voltar à sua geometria original. Ele começa a se deformar plasticamente.
as fibras do material ali, as partes deles vão começando a se esticar, né? Já não vai ficando aquela coisa original, mas está acontecendo deformação ali plástica ainda. Se soltar, ele fica deformado. Chega num ponto de tensão, todo material tem esses 3 pontos, né? Chega num ponto de tensão, de deformação ali dele, que ele não aguenta mais. Aí ele abre uma trinca que se propaga e rompe, tá? Por exemplo, vidro. Vidro não tem tensão, um valor de tensão que ele vai sofrer uma deformação plástica. Tem. Só que aquele espaço é tão pequenininho que não dá tempo, tá, gente? Só da força chegar ali é um valor muito baixo, tá? Então, mal bateu, já chegou direto na ruptura, tá? Tem outros que aguentam bastante os polímeros, vai sofrendo uma elasticidade, depois uma deformação, depois a ruptura, tá? E aí a gente trabalha muito com esses valores de tensão e deformação. É isso nessa parte da disciplina, porque vocês depois têm resistência dos materiais 2, tá? Que a gente fala basicamente de tensão e deformação. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Só deixa eu voltar no assunto da aula de ontem antes de começar, tá? Porque para quem vai fazer as segundas chamadas, tá? Eu falei para vocês que eu ia me mandar ontem. Só que aí a secretaria conversou comigo, tem mais um aluno que tá para fazer ou não ali, aí deu uma certa bagunça. E aí a gente está resolvendo, tá? Então eu vou mandar, nem vou mandar para vocês hoje, porque a gente não terminou de resolver. Eu vou mandar amanhã, tá? Não fiquem tristes, que a prova não vai ser agora, mas amanhã eu mando para vocês. Não se preocupem quanto os prazos, tá? Não vai diminuir, vai esticar mais um pouquinho, tá? Peço desculpa para vocês, mas eu tô tentando fazer tudo de uma maneira só, porque se aparece depois para fazer junto, fica uma bagunça, tá? Porque senão eu tô fechando essa disciplina, tenho pendência em eletricidade, depois a gente entra em outra, e aí é tenso para mim e é tenso para as turmas também. Então, eu gosto de fechar a turma ali, passou, não passou, a gente refaz e segue, tá? Tá, vou espelhar minha tela para vocês e a gente vai entrar em um assunto novo hoje, bem legal aí. Vou ampliar. Ampliou a minha tela aí para vocês, gente? Sim. Sim? Sim. Então tá. Pessoal, falamos ontem, tá? Sobre os tipos de esforços. Trouxe só umas imagens para vocês visualizarem, mas eu sei que vocês entenderam eles. Só para a gente revisar bem rapidinho aqui dos principais esforços, tá? Tração, que é quando eu... ficou ao contrário, gente. Tá, tração, quando a gente faz forças no sentido contrário. Perceberam que a legenda ficou ao contrário aqui, ó? Desculpa, erro meu, arrumo antes de mandar para vocês, tá? Este da direita é a tração, quando a gente faz forças de sentidos contrários. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. A compressão, quando a gente tem sentidos, né, concordantes, ou seja, a gente está empurrando para o mesmo lugar, tá? Qualquer coisa que a gente só apoie, tá, gente? Por exemplo, vocês estão sentados numa cadeira. Que tipo de esforço vocês estão fazendo nessa cadeira? Compressão, tá? Poderia me dizer, é só o peso, eu tô fazendo, tenho a força do meu peso, mas não tem uma força coincidente. Tem sim, tá? Essa é uma das leis da física. Toda ação tem uma reação, tá, gente? Eu estou fazendo força no chão, mas o chão está fazendo uma força em mim com a mesma magnitude, só que no sentido contrário, tá? Essa é uma das leis da física e isso é por isso que a gente consegue ficar em pé, né, fixos no chão, senão a gente ficaria como se fosse no espaço ali flutuando, tá? Flexão, quando eu tenho... A flexão pode acontecer mais de uma forma, né? Eu posso ter as extremidades fixas e uma força no meio. Aí eu vou abaluar, né? Fazer uma flexão. Outro tipo de flexão, posso ter só uma ponta fixa, como, por exemplo, quando a gente tem barras engastadas, que aí uma ponta tá fixa
né? Tá engastada aqui. E a outra ponta, quando não tem nada, a gente chama que está em balanço, tá? Então, quando tá presa aqui, aqui tá engastada e aqui tá em balanço. Posso fazer uma força assim. Também vou flexionar, tá? O meu material. Flexão posso fazer de várias formas, mas é um esforço simples porque a gente consegue visualizar a flexão, tá? Torção, gente, é quando eu tenho uma ponta fixa, também engastada, e a outra eu vou promover um momento, tá? Que é um giro, tá? Um momento. Outra bem importante, tá? Não sei porque não se fala muito nisso, mas faz parte dos esforços, tá? Acho engraçado porque, por exemplo, vocês trabalham mais ou menos no meio, agora vão ser técnicos em mecânica, vocês conhecem. Mas se eu perguntar para uma pessoa de uma área totalmente diferente, se eu perguntar o que é uma flexão, uma compressão, tração, todo mundo sabe. Mas o cisalhamento é desconhecido. Não sei por quê, tá? Mas é quando eu tenho um corpo, tá? E na parte superior eu vou fazer força para um sentido e na parte inferior para outro sentido, tá? Ou se o meu corpo estiver deitado, né? Na parte direita vai estar com um sentido, na parte esquerda para outro sentido. Bem como está essa figura, tá? Aonde é bem comum acontecer cisalhamento em parafusos de fixação, mas não porque está gerando torque, como o Douglas lá quebrou o dele, tá? Ele quebrou enquanto ele estava fazendo o movimento. Então, ele quebrou, rompeu, né, por torção. Se tá lá fixo direitinho, não estou mais torcendo, tá? Mas eu tenho fixação de parafusos, às vezes eu tenho essas placas assim, mas que quem une é um parafuso, tá? O que que tá acontecendo? 2 cisalhamentos aqui. Percebam que a parte de cima e a parte de baixo tá fazendo força para um sentido. E a parte do meio, aqui, ó, para o outro sentido. Então, está acontecendo cisalhamento na parte de cima, onde tem MN, e está acontecendo cisalhamento na parte de baixo, P e Q, tá? Então, isso é o cisalhamento e acontece bastante. É bem comum também, tá, gente? A gente estuda de forma separada para a gente entender. Oi? Uma perguntinha, Natália, Rafael Arona. Fale-me. No caso isso aí, no caso de parafusos, né? E se usasse um parafuso rosca parcial, não total, que ficasse a parte lisa ali, haveria um cisalhamento também? Não tem problema, não tem problema o meio de fixação, tá? Se a partir do momento é a área em que acontece a diferença de esforços, tá? Voltamos aqui. Aonde que acontece a diferença dos esforços? Aqui, ó. Não consigo dar zoom aqui. Consigo sim, eu mexer aqui. Vou deixar bem grande pra gente enxergar bem. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Né? Exatamente nessa região, tá? A parte de cima, logo acima da união, tá para um lado. A parte de baixo tá para o outro. Então, exatamente na região de junção aqui, ó, tá acontecendo cisalhamento. O meio de fixação não importa, tá, gente? Pode ser um parafuso todo roscado, poderia ser liso, poderia ser inclusive um revite, tá? Poderia ser daqui a pouco. Solda é difícil fazer esse tipo de união por solda, tá? Mas o meio de fixação não importa. O que importa são as áreas. Se tem alguma área que em cima está acontecendo o esforço num sentido, exatamente embaixo outro sentido, isso define o cisalhamento, tá? Por exemplo, volta aqui. Por exemplo, já perceberam que em pontes, mesmo que a via seja dupla ou tripla ou quádrupla, nunca pode ultrapassar? Já perceberam isso? E mesmo que a ponte... Aí podem me dizer, tem acostamento. Não tem acostamento, né? Mas mesmo que a ponte tenha acostamento e 2 mãos para cada lado
não pode ultrapassar bem em cima da ponte antes e depois pode? Ninguém percebeu, né? Aqui no Povo, na faixa do que vai para Pelotas, ali na ponte, ali no Povo Novo, tem uma placa que não pode ultrapassar. Ali em todas, vocês vão observar agora, tá? Por que acontece? Um dos esforços mais perigosos, gente, é o cisalhamento, tá? Ele leva à ruptura de uma maneira muito rápida. Então é perigoso. Claro que quem vai estudar as pontes a gente deixa lá para o pessoal da civil, né? Mas é uma observação. O que acontece no meio de uma via em que um vai e o outro vem? Se a pista é única, ali acontece um cisalhamento, né? Então já é um primeiro esforço, tá? Existe outro movimento que é por cisalhamento, não é exatamente o que a gente estuda, porque para mecânica não é interessante, mas é um tipo de cisalhamento. Quando eu tenho dois corpos no mesmo sentido, mas velocidades diferentes e também geram cisalhamento, tá? O principal que a gente estuda é esse aqui, tá? Sentidos opostos, mas mesmo sentido e velocidades diferentes também geram cisalhamento na base, tá? Que é o que acontece nas pontes, né? No meio eu tenho cisalhamento simples, né? Porque um carro tá vindo para um lado, o outro tá vindo para o outro. Por isso que normalmente as pontes, tá? No meio eles procuram até separar, não fazer um concreto único, para não ter um ponto de cisalhamento. E também entre as pistas, porque se eu tenho aqui um corpus andando a uma velocidade sempre mais baixa nessa, né? E nessa aqui mais rápida, vai gerando também o cisalhamento. Quanto mais esforços, mais espessas tem que ser, mais robustas as pontes. Então, para não precisar fazer tão grande, eles evitam o esforço, né? Não pode. Mas eles calculam um coeficiente um pouco ali, porque a gente sabe que não pode, mas às vezes as pessoas fazem, né? Não dá para contar com o bom senso das placas lá. E é muito comum, aí entrando na mecânica de novo, que nos interessa, tá? Eu ter equipamentos com múltiplos esforços, tá? Como, por exemplo, árvore de transmissão, tá? Acontece ao mesmo tempo flexão e torção, tá, gente? Aqui eu tenho o meu eixo, né? Aí eu tenho várias engrenagens. Inclusive, vai ser na outra disciplina, provavelmente comigo, que a gente vai estudar engrenagens. Tenho várias engrenagens, tá? O sentido das correias aqui não importa muito, mas pode ser uma para o lado, uma para baixo. Então, não são forças que está fazendo naquele eixo, uma força para um lado, às vezes outra para baixo, outra para cima. De certa forma, isso não teria uma tendência a flexionar o meu eixo? Não flexiona, porque ele, né, foi projetado para aguentar, mas acontece ali um esforço de flexão, tá? Vamos analisar esse aqui, tá? Tenho aqui, ó, um peso bem vertical, que quer dizer que a minha correia tá para baixo, tá fazendo força para baixo, tá? Então eu tenho um tipo de flexão no meu eixo, tá? Aqui, uma força de baixo para cima, outra flexão. Aqui, ó, uma lateral, então tá flexionando para o outro lado. Ele tem que aguentar todos esses esforços ao mesmo tempo, tá? Mas também, como eu tô falando com engrenagens, ele tá sofrendo torção. Então, por isso que os projetos de componentes são um pouquinho complexos. A gente tem que perceber todos os esforços que aquele componente está submetido, calcular quanto ele precisa de força, né? De resistência para aguentar cada esforço e depois somar tudo. O equipamento, o elemento como um todo, né, tem que ser capaz de aguentar todos os esforços misturados, tá? Então, esse é um exemplo bem comum aí de um elemento que a gente tem mais de um esforço ao mesmo tempo. Bom, isso aqui eu gostaria que vocês copiassem, tá? É o que a gente conversou lá na aula de ontem, e aí a gente vai aplicar hoje, tá? Então, o que a gente conversou? Que existe um balanço estático, tá? Ou seja, a gente precisa fazer um balanço de forças, tá? Lembra que eu falei para vocês que se tenho uma pessoa puxando uma corda de um lado e duas pessoas puxando a outra corda do outro lado, tá? Quem que vai ganhar aí? Isso é relativo. Se eu tenho
uma pessoa comum de um lado e 2 pessoas comum de outro, provavelmente aquela que tem 2 vai ganhar, né? Porque todo mundo faz a mesma força, mas de um lado eu tenho o dobro de pessoas, então o dobro de força. Mas, por exemplo, eu tenho um adulto, tá? Que faz bastante força em um lado e 2 crianças no outro. Não é porque são 2 que vão, né, ganhar. Se são crianças, podem ter menos força. Às vezes o somatório delas 2 não é suficiente para a força do adulto, tá? Então, por isso que a gente faz balanços de força em 2 componentes, tá? Não teria como fazer em vários ângulos, que fica muito complexo. Então, a gente faz balanço de forças em 2 componentes. Tudo que é força que é feita na componente X e tudo que é força que é feita na componente Y. Ou seja, forças verticais e forças horizontais, tá? Só que é bem comum eu ter uma força vertical atuando, né? Na prática, ela atua de uma forma vertical. Por exemplo, treliças, tem várias treliças ali na vertical. Às vezes, içamento por cordas, tá? Que a gente vai calcular um exemplo bem legal. Içamento por cordas. Normalmente a corda não fica paralela ali direitinho com uma rondana, às vezes fica, né, na vertical. E aí como que a gente calcula? A gente precisa decompor essa força nas coordenadas que a gente sabe calcular, decompor ela em x e decompor ela em y, tá? Se ela faz uma determinada força na vertical, tá? E a gente decompõe, parte dessa força é só força horizontal e parte dessa força é só força vertical, tá? E é com essa equação aí que a gente decompõe, tá? Então, aqui, olha o gráfico. F é a força que eu tenho na vertical. Não tenho como calcular forças na verticais, eu preciso decompor ela, tá? Preciso decompor ela em X e preciso decompor ela em Y. Parece V aqui, tá, gente? Mas é Y aqui, ó, só não saiu a perninha. Como que eu vou fazer? O valor desta força na componente X, tá? Para descobrir ela, quanto ela vale de forma horizontal, eu pego essa força e multiplico pelo cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo de inclinação dela, tá? Do mesmo jeito que se eu faço cosseno para descobrir o x, basta eu fazer a mesma fórmula, só que agora com seno. A componente em y dela, quanto ela exerce de força na vertical, é o valor da força vezes seno do ângulo. Vou deixar vocês anotarem. Tá? Para quem tá desenhando aqui, gente, é Yzinho. Não sei porque não saiu a perninha, tá? Mas é FY. Esse mesmo FY do outro lado aqui. Todo mundo copiou? Meu Deus. Então tá. Um exemplo, tá? Esse exemplo vocês não precisam copiar, isso eu vou mandar para vocês, tá? Depois a gente vai fazer os exercícios juntos lá. Um exemplo, tá? Eu tenho uma barra que está apoiada, né? Parece redundante, mas está apoiada em 2 apoios, tá? Depois a gente vai ver os tipos de apoio que existem. Existem mais de um tipo de apoio, tá? Como, por exemplo, se eu pegar uma, né?
um objeto e simplesmente apoiar em uma coisa, é um apoio. Se eu fixar, é outro tipo de apoio, tá? A gente vai falar sobre os apoios agora. Mas para esse exemplo não tem importância. Eu tenho uma barra sobre 2 apoios e uma força aqui, ó, que vale 200 newtons, tá? Força é a mesma coisa que carga, tá? Porque a gente está falando ali de uma força-peso, é uma carga sobre aquele ponto, tá? Ela vale 200 newtons, está em um ângulo de 60 graus, tá? Então, dessa força, quanto se distribui de forma horizontal e quanto se distribui em forma vertical, tá? Como assim se distribui na forma horizontal? Eu não sei se isso está claro para vocês quando eu falo que uma força se distribui em forma horizontal. Vertical é mais simples, né? É simplesmente o peso ali, né? Simplesmente o peso daquela força em cima de um ponto. Mas a vertical, gente, e a horizontal, por que são diferentes? Quando eu tenho um elemento fixado, tá? Tem uma barra sobre 2 apoios e está fixada nesses apoios, tá? Em geral, se eu tiver uma força assim, ó, vertical, ela vai sentir mais a força em X, tá? Não vai se mover vai sofrer em X, não vai se mover em X na horizontal. Por quê? Porque ela está fixada, tá? Mas às vezes a gente tem apoio simples, que são roletes, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 rolos e apoio uma barra. É o melhor exemplo para a gente entender por que forças verticais atuam em X e em Y. Se eu vou lá e boto, imagina em 2 rolos, tá, gente? 2 rolos cilíndricos assim. Vou lá e apoio uma barra, tá? Pesadinha, para ficar fixo ali em cima desses rolos, tá? Se vocês botarem um peso bem retinho em cima desse rolo, o que vai acontecer? A barra não vai se mexer. O máximo que pode acontecer é ela flexionar, certo? Mas se vocês, por exemplo, empurrarem de forma vertical essa barra, além dela flexionar, a barra não vai rolar para o lado, porque está em cima de 2 rolos, né? Se vocês pegarem essa barra em cima de 2 rolos e fazer uma força totalmente perpendicular, ou seja, 90 graus, vocês vão conseguir só flexionar essa barra. Mas se vocês fizerem uma força um pouquinho vertical, ela não vai andar para o lado? Vai. Por quê? Porque a força de vocês, ela é vertical e horizontal, tá? Por isso essa decomposição delas. O quanto eu empurrei ela e o quanto eu fiz de peso nela a partir dessa equação, tá? Por exemplo, ali eu tenho uma força de 200 newtons. Como que eu faço, né, a decomposição dela de forma vertical, tá? Tá aqui embaixo, ó. Essas 2 primeiras equações é só o passo a passo dela, não precisa. Vocês têm essa equaçãozinha pronta aí, ó. F de y é igual a força vezes o seno do ângulo. Quanto vale a minha força nesse exercício? Vale 200 newtons, tá? E quanto vale o meu ângulo? Vale 60 graus, tá? Então, a força, neste exemplo, a força que está acontecendo de forma unicamente vertical é de 173,20 newtons, tá? Então, a força com que tu está flexionando esta barra é de 173,20, tá? Não é 200. Eu tô flexionando com uma força de 200. Não. Parte dessa força de 200, tá? Tá acontecendo de forma horizontal. Se a força está de forma horizontal, isso não proporciona flexão. Flexão é o quê? Uma força perpendicular, para fazer assim, tá? Então... Estaria com a força completa se fosse 90. Hã? Estaria com a força completa se aquele F ele tivesse reto. Isso, a força seria completa total. Com 90 graus.
Quando a gente tem 90 graus, a gente pode dizer que é perpendicular. Perpendicular é um X perfeito, mais perfeito, né? Então, é exatamente a 90 graus. Aí, tudo que tu tem de força, tu tá usando para flexionar. A mesma coisa lá do gente do momento que eu falei para vocês, tá? Se vocês fizerem força bem 90 graus, vocês estão otimizando a força de vocês. Se vocês empurrarem meio tortos assim, tá? Parte da força que vocês estão fazendo tá se perdendo em outra coordenada e não no que vocês querem, tá? Por isso que o ângulo... Ai, mosquito. Por isso que o ângulo importa, tá? Então, desses 200 newtons, apenas 173,20 de fato atuam no eixo vertical, tá? Como que eu vou ver o que atua no eixo horizontal? Com a equação do f de x, ou seja, f de x é igual a força vezes o cosseno agora do ângulo. A força vale 200, o cosseno é de 60 graus, 200 vezes cosseno de 60 graus dá 100 newtons, tá? Gente, ela não se divide, tá? A gente não pode querer que esse valor aqui, ó, feche a força total, tá? 173,20 mais 100 vai dar 273,20, não 200, tá? Não se preocupem com isso, nunca tem que fechar o valor, tá? Ela não se divide, ela se decompõe, tá? É outra coisa, então não tem como fechar ali. Certo? Não sei se estão anotando esse aqui. Deixar vocês terminarem de copiar. Feito. Bom, essa aqui é aquela equação que nós vimos, né? Ô, Que é Natália, importante. Oi. Ah, chega comigo. o gráfico ali era para copiar ou tu vai mandar? Não, isso aqui eu vou mandar para vocês. equação. Esse tudo eu vou mandar, tá, gente? Ah, tá, Só tá. pedir para vocês anotarem isso aqui, porque a gente vai precisar para os exercícios, tá? Esse daqui eu vou mandar para Esse eu vocês já já, copiei não se já. preocupem. Esse é só um exemplo. Isso daqui é o que a gente falou na aula de ontem, tá? E eu gostaria que vocês anotarem esta equação. Essa é a equação do momento, tá? Momento é igual a força vezes a distância. O que é a distância? Braço de alavanca, né? É a distância do aonde eu estou aplicando a força. Não importa, por exemplo, num torque de parafuso, a minha chave tem 1 metro e eu estar segurando ela na metade da chave. É aonde eu estou fazendo a força até, né, o ponto em que está se distribuindo essa força, normalmente lá no parafuso. M igual a D vezes seno do ângulo. Se quiserem anotar o que é cada uma, tá? M é momento, F é força e D é distância. Aí, entre parênteses, podem botar braço de alavanca, que é bem usual também. Qual que é o braço de alavanca, Natália? O D é a distância, na verdade, o nome completo é a distância da atuação da força até o ponto. Só que tu pode chamar também de braço de alavanca, que eu acho que é mais fácil da gente lembrar o que é, né? E ali é seno, né? Sino, né? Seno, né? Isso, tá? É que tá em inglês, mas é seno. Mesma coisa é que eu quis botar o sim ali, porque na calculadora de vocês vai dizer sim, a gente fala seno, né? Mas se vocês procurarem na calculadora, vai estar sim. Certo? Aí embaixo, anotem isso daqui, ó. Quando
o ângulo é igual a 90 graus, o que isso quer dizer? A gente calculou ontem. Seno de 90 é quanto? 1. 1. Tá? Então, eu sempre faço os meus esforços a exatamente 90 graus. Então, como que fica a minha equação? Escreva assim, ó, quando o ângulo alfa aqui é igual a 90 graus, como que fica a equação? M igual a F vezes D. Porque seno do ângulo é 1, qualquer valor que eu vou multiplicar por 1 é o mesmo valor. Então, eu posso, né, tirar aquela parte da equação, porque vale 1, não faz diferença na multiplicação, tá? E aí, essa daqui a gente vai usar bastante, tá? Então, como que a gente calcula o momento? O momento é a força vezes a distância, tá? Do ponto que eu estou analisando até onde eu aplico a minha força, tá? Embaixo é o mesmo exemplo que a gente falou ontem, ó. Estou apertando um parafuso que tem um comprimento de 150 milímetros, né? E com uma força de 100 newtons, tá? Isso vai gerar um momento de 15.000 newtons vezes milímetro. Tá? Então, importante anotarem esse aqui. Quando o ângulo é igual a 90, momento é igual a F vezes D, tá? E circulem essa equação aí. M igual a F vezes D. É essa que a gente vai usar mais para frente. Certo? Vou seguir. Gente, eu trouxe isso daqui para vocês terem anotados a relação de peso e massa. Lembram que a gente conversou ontem que são coisas diferentes, né? O que a gente mede na balança lá, e se assusta depois da quarentena, é massa, tá? Eu sei que a gente fala, qual é o teu peso? Não estou pesando tanto, mas isso é a nossa massa. Peso é uma carga, gente, é uma força. A força que a gente está fazendo no chão, tá? A fórmula do peso é massa vezes gravidade. A gente conversou bastante ontem, né, sobre a função do diferenças de altitude que mexe na gravidade, tá? Então, anotem aí, ó, peso igual a massa, M de massa, vezes G de gravidade. M de massa e G de gravidade. P igual a mg. Isso. P igual a mg. Entre parênteses, aqui, ó, eu botei N, porque a unidade de peso é Newton. Tem quilograma-força? Tem. Mas, em geral, aqui no Brasil, a gente usa Newton, tá? E, pelo menos por agora, a gente vai usar sempre Newton, que é o mais comum. E para ficar certinho nossos exercícios, tá? Então, botem entre parênteses aqui N, porque é a unidade de peso, Newton. Massa vai ser a massa que a gente vai usar, né? Por isso que eu botei aqui, ó, 0, né? O peso que vocês têm vai ser o valor da massa de vocês, 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, vezes a gravidade. A gravidade tem um valor fixo, tá, gente? E aí, esse vocês anotam, ó, 9,8, a gravidade é metros por segundo ao quadrado, a unidade de gravidade, tá? Mas é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, se vocês quiserem saber quanto de peso vocês fazem em cima de um objeto, em cima do chão, alguma coisa, é a massa de vocês, né? Quanto mostra lá na balança, vezes 9,8. Esse é o peso, tá? Por que eu trago? Porque normalmente os exercícios a gente calcula com peso, né? Usa Newton e tal. Mas na prática, às vezes a gente não tem o peso, e sim a massa. Por exemplo, o içamento de cargas, a gente vai fazer um exercício. Às vezes a gente tem o peso, mas o mais comum, se eu te disser assim, eu preciso levantar aquela caixa lá, tu vai me perguntar quanto ela pesa e provavelmente em que eu vou te responder? Em massa, né? 500 quilos, 600 quilos, 1 tonelada, tá? Então, caso vocês tenham a massa, vocês conseguem converter para peso, e se vocês tiverem o peso, conseguem converter para massa, tá? Se vocês têm a massa e querem passar para peso, multiplica por 9,8. Se vocês têm o peso e querem descobrir a massa, divide por 9,8. Sempre por essa equação aqui.
Aqui um exemplo. Natália, Oi. falando em içamento, lá na firma lá a gente está fazendo um pau de carga para descer uma redutora e um rolo movido. Mas E aí a que gente de está carga? fazendo lá onde eu trabalho, a gente está fazendo um pau de carga para Tá. descer uma redutora e um rolo movido O que é um pau de uma carga? esteira. Pau de carga seria para içar e descer peça, que a gente chama de pau de carga. É uma estrutura, uma bigaí, com mão francesa. Tá. Aí se a gente terminar amanhã, eu vou trazer umas fotos pra gente interagir na aula aí. Tá, eu não Mete sei um se é o que eu andaime tô com sem pensando. braçadeira, cara. Eu não sei o nome daquilo. Usam muito em caminhão para içamento, que é uns triângulos metálicos. Eu não sei o nome, eu já vi aquilo, mas aquilo também é para içamento de O carga. tripé. É tipo um tripé. Não é um tripé, porque é como se fosse dois triângulos conectados pelas extremidades. Né? Não, Ô, meu, não monta sei um qual o andaime nome lá com técnico. 100 braçadeira lá e já era, cara. Tá louco? Claro, A mete 100 gente braçadeira conseguiria no andaime e já calcular isso era. aqui, por O exemplo. rolo vai deformar. Porque na Vai nessa, tá especificação, louco? a gente precisa saber massa e peso também, porque dependendo do cabo, diz, aguenta tanto de carga, aí vai vir em newton, ou seja, peso. Dependendo do cabo, diz, aguenta até 1.000 quilos, ou seja, uma tonelada. Aí, se é O cabo que a quilo, gente está é usando massa. lá é um cabo de meia. E aí O cabo tem que a que gente ter na vai usar é um cabo tabela de meia. meia, que deve ser meia polegada, imagino. Meia Quanto polegada. de carga ou peso ele aguenta? É que tá. É que a altura lá não interfere na altura dele. No caso, ele vai dar uns 20 metros, vai passar na rondana e vai descer os outros 20, né? Vai descer Também. a peça. Inclusive, Interfere, né? mais adiante, a gente pode pegar esse seu exemplo prático e fazer o cálculo aqui em aula. Tá? É legal isso aí, né? Anotado. Quanto maior, mais resistente. Oi? Quanto maior, mais resistente. Maior o quê? Maior o cabo, mais resistente fica, mais peso ele Mais suporta. espesso, ele fica mais resistente. Ah, legal isso aí. Quanto mais espesso, ele é mais resistente. Mas normalmente vem nas tabelinhas, tá? Cabos de tantas polegadas até 10 metros. Ele aguenta tanto. Só que esse tanto é relativo, porque às vezes vem em massa, às vezes vem em peso. Então a gente tem que saber usar os dois, porque a gente sabe calcular de uma maneira fácil. Às vezes vem lá, cabo de tantas polegadas, num comprimento de até 20 metros, aguenta 500 quilos ou 500 newtons. Não é a mesma coisa, então a gente tem que saber, né, mudar para deixar na unidade da especificação lá, tá? E aí, aqui do lado, eu trouxe um exemplo, ó. Uma massa de uma pessoa que tem 70 quilos, vezes a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado sempre, é um peso, né, de 686 newtons, tá? Tem gente que faz um arredondamento bruto, né, para ter uma estimativa, que é multiplicar por 10. Também vale, tá, gente? Vocês vão ainda... Na verdade, é 9,8. Então, multiplicando por 10, vocês ganham mais um coeficientezinho aí. Se vocês não têm uma calculadora na hora, querem ter uma noção bem próxima, assim, né? Mas legal, de massa para quilo, de massa para peso, multiplica por 10, que é mais fácil de calcular, tá? Não, vai dar um valor um pouquinho maior, mas bem próximo. Então, podem usar aí na prática, que vai valer bastante, tá? Tem uma carga lá de 600 quilos. Então, isso é mais ou menos 6.000 newtons, tá? É fácil de fazer e funciona bem também. Seguindo. Convenções, tá? Vou pedir para que vocês anotem só o que está nessa tabelinha aqui, tá? Porque a gente vai usar e cada um pode fazer a sua convenção, tá? Por exemplo, dizer que para a direita é positivo ou dizer que para a esquerda é positivo, tá? Só que eu acho que fica uma bagunça, tá? Em geral, a gente sempre acha que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, quando a gente pensa num gráfico, né? Do mesmo jeito que para cima é positivo e para baixo negativo. Então, eu prefiro que a gente use tudo a mesma convenção, tá? Porque a gente se acha melhor e depois para corrigir também fica melhor. Então,
escreva assim, ó, somatório de x. Esse símbolozinho aqui, ó, parece um E, ele significa somatório, tá? De f de x. Ou seja, a soma de todas as forças em x. A soma de tudo que atua na horizontal, tá? Quando é para a direita, é positivo. E aí a gente subentende que se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Que? Tá? Do mesmo jeito aqui, Não, ó. ali tá trabalhando. Ó. Tá trabalhando, cara. Tem alguém comigo aí? F de y, quando Desculpa. é para cima, é positivo. Então, quando é para baixo, é negativo. E outra coisa bem importante aqui, o momento, tá? A gente vai falar bastante sobre o momento agora. Quando é assim, ó, anti-horário, tá? Anti-horário é positivo. Então, quando é horário, é negativo. Ali no último ali como se... MZ. Isso. Pode ser só M, tá, gente? Não precisa nem botar esse Z que você quiser. Pode ser só o Ezinho o M, porque é somatório de momentos, tá? O Zzinho eu nem faço questão aqui de botarem, não precisa. O X e o Y, sim. O Zzinho nem precisem botar. Notado? Então tá. Vamos fazer esse exercício aqui, tá, gente? Ele é um bem clássico. Ó, eu tenho uma carga, um peso de 4 newtons, tá? 4 kilonewtons, na verdade. Se ele é quilo, tá? É porque é 10 na 3. Então, quilo significa a mesma coisa que 1000, né? 4 kilonewtons é a mesma coisa que 4.000 newtons, tá? E o exercício é o seguinte: a gente quer calcular a carga nos cabos que sustentam esse peso, tá? Reparem que ele não está bem no meio. Se ele estivesse exatamente no meio, gente, então eu teria quanto aqui, ó? A mesma angulação. Eu ia ter, tá? 60, 60, 50, 50. Quando o cabo está exatamente no meio, eu não preciso calcular. Eu sei que metade da minha carga vai para um cabo e metade para o outro, tá? Mas quando não está no meio, um cabo é mais solicitado que o outro, tá? Esse exemplo que eu estou fazendo direto com os ângulos, tá, gente? Na prática, vocês não vão ter esses ângulos, a gente vai ter que calcular, tá? A partir do triângulo. Mas isso a gente faz mais adiante, porque é só entender o triângulo. Vamos fazer o exercício como se tivesse ali, né? Os ângulos, né? Como que a gente calcularia esses ângulos aqui? Através do triângulo retângulo de hipotenusa, né? Se a gente tem essa distância aqui, ó, de um ponto até outro ponto, e essa distância aqui, que na prática a gente vai lá e mede com uma trena, né? Deste ponto a esse ponto, a gente consegue calcular este ângulo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula direitinho. Vamos se atentar ali como que se distribuiria esses dois pesos, tá? Anotem o desenho aí, então, para vocês terem. Que depois eu vou abrir na outra página ali para a gente resolver.
Eu, Natália. Oi. Isso aí, esse exercício seria para ver a distância dos cabos ali. Não, a gente quer saber a carga que vai ser exigida em cada cabo, para posteriormente saber se aquele Tá. cabo vai exigir, tá? Não Tá, e vem as teria como medidas nesse aqui, tá? Não teria como a gente saber, né, a medida sem vir. Veio direto o ângulo. Na prática, a gente não tem esses ângulos, a gente só tem as distâncias, né? A gente consegue ver da onde até onde vai o cabo para medir no quanto de olhômetro. corda tem, né? De cabo ali. Aí a gente mediria com essas medidas, porque isso aqui é um triângulo, ó. Na verdade, 2 triângulos repartidos. Se torna 2 triângulos retângulos, tá? Tendo esse comprimento aqui, essa medida aqui, a gente acha esse ângulo com facilidade aqui. Mas o objetivo dessa aula é a gente focar nas cargas dos cabos ou nas barras, tá? Esses são 2 cabos içando uma carga. Outro exercício é 2 barras articuladas, que eu quero saber o quanto de carga vai naquela barra, tá? Porque às vezes, dependendo do elemento, não é cabo, às vezes são barras, né, que vão segurar um determinado peso e tal, que eu quero saber se aquelas barras vão aguentar ou não. É os tirantes que chamam, no caso. Quando é cabos, né? Mas às vezes eu tenho uma estrutura metálica. Tirante, né? Tá? Então, temos aqui, ó, 2 forças. Na verdade, esses cabos são o quê? 2 forças que estão na vertical, né? Com uma angulação. A gente não consegue calcular a força dele quando ele está angulado. A gente precisa decompor ele nas 2 coordenadas que a gente conhece, que é x e y. Neste caso aqui, faz diferença a força que esse cabo vai ter, né? Em x? Não, porque a força-peso está para baixo. Eu quero saber se o meu cabo vai ter uma força, né, na componente y ali, mas eu preciso saber de quanto é essa força. F de y e F de x, ou seja, a componente, o quanto ele se dispersa em x, em y, a gente precisa calcular, mas na prática não nos interessa. Eu tenho um cabo que está preso lá de forma vertical, quanto que ele tem de força em x e em y? Não, eu quero saber a resultante. Qual é a força que está sendo exigida dele de verdade, tá? E aí a gente calcula. Só que para isso a gente precisa decompor, tá? O nosso desenho, tá? Esse desenho aqui, ó, comparem com o que vocês têm aí. É bem parecido. Só que no lugar de botar, né, o desenho em 3D ali, a força, eu botei ele dentro de um gráfico para a gente se guiar. Quando a gente pega a situação real e bota dentro de um gráfico para a gente se guiar, isso se chama, tá, diagrama de corpo livre. É como se tivesse os elementos, né, soltos, e aí o que me importa é só as forças, porque esse desenho ele é bonitinho, como se a gente olhasse como que é o teto, como que é a parte de cima que ele está preso, se aqui é o elemento de fixação é um parafuso, é uma rondana, é o que? Isso não nos interessa, a gente quer saber os esforços, tá? Então a gente simplifica ele em um gráfico, tá? Ó, o meu gráfico com a coordenada x, que é a minha vertical, e o meu gráfico com a coordenada, minha coordenada x, que é a vertical, y, que é a vertical, travou aqui, e a coordenada x, que é a horizontal. Aqui, o cabo da nossa esquerda, eu vou chamar de F1. Ó, fiz um risco ali, ele é F1. A quantos ângulos ele está desde a coordenada vertical? A 60, exatamente o mesmo do desenho. O cabo da direita eu chamei de cabo 2, tá? F2 lá. E ele está a quantos ângulos da minha vertical, a exatamente 50 graus, a 50 graus. E o meu peso, ele tá exatamente na vertical. O meu P aqui, ó, de peso, que é quanto? 4 kilonewtons. Eu sei dele, tá? Primeiro eu desenho ele num diagrama de corpo livre, limpo, digamos assim, tá? Porque depois eu preciso decompor, né, as minhas forças. Olhem esse segundo desenho. O que a gente tem aqui? Essa força que antes
era força 1, né, na vertical, parte dela desce e fica na horizontal. Eu vou chamar ela de F1x, porque é só aquela que está em x, tá? A parte que sobe, né, minha força está aqui na vertical, uma componente fica exatamente horizontal e a outra componente fica exatamente vertical. A componente vertical, tá? Eu vou chamar ela de F1y, porque tudo que está na vertical é y, tá? As alturas aqui, gente, se o F1 está mais embaixo, mais em cima, não importa, nem o tamanho, tá? É só para vocês visualizarem melhor, tá? Então, de novo, peguei a força 1, ela tem que ser decomposta em x e em y. Decomposta em x, eu desenho ela só em x e ela vai passar a se chamar F1x. E a componente vertical dela, eu vou passar a chamar ela F1y, tá? Lá na força 2, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ó, peguei a minha força, parte dela foi para x. Então, se era força 2 na componente horizontal, eu vou chamar ela F2x. E parte dela tem que ir para a componente vertical. Se era F2, vai ficar F2 e na vertical Y, tá? O que mais que eu tenho de esforços nesse meu exemplo? O peso. Mas o peso, ele começou só na vertical. Se ele começou só na vertical, ele só tem componente na vertical. Ele não tem componente na horizontal. Só tem componente nos dois quem era, né, angulado, vertical lá. Então, desenha aí o primeiro corpo livre direitinho e depois ele é decomposto em X e em Y. Esse sombreado aqui, ó, vocês não precisam desenhar, tá? Só o gráfico mesmo que está em pretinho ali. F1x, F1y. Depois F2x, F2y.
Anotado? Então tá, vou abrir Sim. essa outra página aqui. Aqui e aqui. Vamos lá, então. Tá? O que eu tinha? 2 coordenadas. Tá, esse negócio pra cá. Essa é sempre X e essa é sempre Y, tá? Eu tinha uma força, né? Que era um cabo, que eu chamei de F1, e outra força com F2, tá? Essa daqui tinha um ângulo de... Aqui era os 50 graus, gente? Deste lado? Era. Sim. 50 graus. E este aqui tinha um ângulo de 60 graus. Tá? Tá aí o meu diagrama de corpo livre limpinho. É isso que eu preciso dele, tá? O tracejado, como vai, como não vai. O que eu preciso é fazer a força ali que fique visualmente fácil de entender. O que mais que eu tinha de força no meu gráfico? Também tinha uma carga. Toda carga que eu tenho é um peso, é uma força. E aí é uma força, ó, para baixo, totalmente vertical, que era o meu peso, tá? Meu diagrama de corpo livre tá feito. Depois eu preciso decompor ele, né, para as coordenadas, porque F1 e F2 está vertical, né? Tem que estar totalmente em X ou totalmente em Y. Então, a gente decompõe lá as nossas forças. Vou fazer melhor. Em cima sempre Y e aqui sempre X. Isso se mantém. Vou fazer em outra cor, tá? Aqui, F1, parte de F1 vai ir para a componente Y. Então, é F1Y. A outra componente é X. Se decompõe em X. Então, é F1X. Pronto, decompus a F1. Vou decompor a F2. De novo, uma parte vem para X, então é F2X. E parte vem para Y, tá? O ideal é ficar bem em cima. Vou fazer um pouquinho do lado, só para entender que as duas na mesma coordenada, tá? Na setinha que vocês fizeram, uma em cima e outra embaixo. Só para entender que as duas exatamente ali em Y. F2Y. E o meu peso, né? Que eu também não posso esquecer aqui, que vale 4 quilonewtons. Ou seja, 4.000 newtons, tá? Primeiro, eu tenho que pensar nos meus valores aqui, tá? Aí que entram as minhas equações lá que eu tenho. O que vocês escreveram aí? Ó, vocês sabem que f de x vale o seno do ângulo. Vou ter que botar 0 assim, tá, gente? Porque não tem ângulo aqui. E a f de y vale cosseno do ângulo, tá? Essas equações regentes sempre. Agora eu vou, a partir dela, reescrever com o que eu tenho aqui, tá? Vamos lá, então. Tenho que achar F1, Y, F1X, F2X. Oi. Ô, Natália, vou te interromper. Não, acho que está invertido, né? Fx é cosseno e Fy é seno. Pelo menos foi o que eu anotei aqui. Está invertido aqui? Pelo menos na anotação aqui tá. Fx igual a F vezes cosseno do ângulo. Deixa eu abrir só pra, deixa eu cumprir só o desenho aqui. Vezes seno do ângulo. Tá. Aqui, ó. Tá. Deixa eu entrar nesse parênteses aqui que eu não entrei. Aqui.
aqui. Ó, gente. Deixa eu ampliar, tá? Estão vendo aqui, ó, gente. Em geral, eu tenho os meus ângulos aqui embaixo, tá? Vocês desenharam as equações aqui, ó, tá? Esse meu ângulo aqui embaixo, tá? Então, quando eu tenho o ângulo ali da minha vertical e encosta na minha horizontal, tá? Eu uso essas equações aqui, tá? Olhem como está o ângulo naquele ali. Olhem o nosso exercício aqui. O ângulo interfere na equação. O ângulo está aqui, ó, na parte de cima, tá, gente? Tem duas opções para vocês fazerem quando... Opa! Não estou vendo vocês aqui. Peraí. Aqui, tá? Tem duas opções quando é assim, tá? O equacionamento que a gente tem ali pronto, tá? É para quando o ângulo está aqui, ó, da minha componente e vai lá e encosta na minha horizontal. No nosso exemplo, ele está aqui e encosta na vertical, tá? Tem duas opções. Ou vocês usam exatamente o que vocês têm aí. O que vocês têm aí? F de y igual... É igual a F vezes seno do ângulo. Vezes seno do ângulo, tá? E F de x... igual a F vezes cosseno do ângulo. Igual a F cosseno do ângulo, tá? Podem usar essa que vocês. Não quer dizer que hora tá certa, hora tá errada. Não, tá sempre certa, tá? Só que neste caso aqui, ó, quando eu vou decompor o y, F vezes seno de ângulo. Qual é o ângulo que eu vou usar neste lado aqui? 50. Para essa equação, eu estou me referindo ao ângulo quando ele está aqui embaixo, tá? Então, eu vou usar 40. Da onde surge o 40, Natália? A gente sabe que aqui, ó, fecha um ângulo perfeito de 90 graus. Então, se aqui tem 50, aqui sobra 40. Tá? Então, o ângulo desse exercício aqui é 40 graus. Podem usar a equação que está certinha. Do mesmo jeito que deste lado aqui. Para o f de x, tá? Ser f de x aqui, ó. F de x igual a f vezes cosseno do ângulo. Vou usar os mesmos 40 graus, tá? Eu vou usar sempre o mesmo ângulo. Se ele estiver da minha força até encostar na componente horizontal, eu uso essa equação. Se ela está da minha componente até encostar na vertical, eu tenho que usar o que eu chamo de ângulo complementar, tá? Se aqui é 50, o que complementa ele é os 40, tá? Então, quando eu calcular f de 2, eu uso 40 nos dois, tá? Não uso 50 num, 40 nos dois. Do mesmo jeito que, reparem que aqui está genérico, fy, fx, não diz nem de 1 nem de 2. Quando eu vou calcular f2, eu vou usar 40 graus nos dois. Quando eu usar f1, eu vou usar qual ângulo? 30. O que falta aqui, ó, 30, tá? Então, neste caso, a gente usa o complementar, tá? Mas se vocês botarem na calculadora, gente, aí é um conceito matemático. Desculpa, quando eu fui pro outro ali, eu pulei. Se vocês botarem na calculadora seno de 40, vocês vão encontrar 0,64. E se vocês botarem na calculadora cosseno de 50, vocês vão usar exatamente o mesmo valor, tá? Então, vocês têm duas opções. Uma primeira opção, se o ângulo está dado na parte de cima, a gente não pode dizer de cima, é dela até a componente vertical, vocês podem ou usar o ângulo complementar, tá? Que falta para fechar 90,
Ou vocês podem mudar de seno para cosseno, que vai dar exatamente a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou fazer um desenho direitinho para vocês terem aqui. Tá? Ó, aqui está a minha força. Vou fazer um genérico aqui, tá? Quando eu tenho este ângulo aqui, ó, vou botar um valor genérico, tá? 60. F de x é igual a F vezes cosseno de 60 graus. E F de y é igual a F vezes seno de 60 graus. Tá? Isto daqui, gente, é a mesma coisa, ó. Exatamente, vou botar a mesma coisa assim. Ó. Isso aqui é igual a dizer que F vezes, se eu quiser inverter, não quiser usar seno, usar o cosseno, posso usar o seno. Só que se eu uso o seno, o ângulo é o complementar. Cosseno de 60 é a mesma coisa que seno de 30 graus. Vou ver o valor para dizer para vocês. É exatamente 0,5. 0,5. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Se aqui é seno, posso usar o cosseno do ângulo complementar, que é 30 graus. Tá? Então, o que falta é sempre complementar. Isso, é sempre complementar. Se vier aqui embaixo, tá? Se vier o ângulo aqui, ó, embaixo direitinho, vocês usam essa equação aqui, tá? Mas existe a possibilidade do ângulo vir na parte de cima, visualmente só, ó. Mesmo exemplo aqui. Natália, só uma dúvida. O cosseno ali deu 0,86. Hã? Cosseno de 30. Aonde cosseno de 30? Sim, se tu fizer seno de 60, vai dar 0,86. Se fizer cosseno de 30, que é o complementar, vai dar os mesmos 0,86. Tá? Ó, é o mesmo desenho aqui, gente, ó. Tá? Vou fazer a mesmo ângulozinho, a mesma força. A única diferença é a descrição da onde está o ângulo, ó. Aqui está 30. Tá? Isso daqui é o mesmo desenho, ó. Se aqui é uma força igual e 60 graus e aqui a força igual é 30 graus, é o mesmo, são complementares. Quando vem embaixo aqui, ó, da minha força até a minha coordenada x, vocês usam este aqui, ó. F de x é igual a F vezes cosseno. Eu botei aqui de 60 porque é o ângulo que a gente usou, mas é o ângulo que vocês tiverem. E o F de y é igual a força vezes o seno deste ângulo. Se o meu ângulo vier descrito aqui, ó, na parte de cima, ou seja, da minha força até a minha coordenada dy, vocês vão usar F de x é igual a F seno de 30 graus. E o F de y vai ser F vezes o cosseno de 30 graus. Tá? Inverteu, ó. Antes do x, usava cosseno. E agora o x usa seno, tá? Por que que inverte? Só porque o ângulo veio ali, ó, descrito numa posição diferente. É a mesma coisa, mas se ele vem descrito embaixo, a gente usa uma, e se vem descrito em cima, a gente usa outra, tá? Mas não precisem decorar. Vocês sabem que os complementares
vale a mesma coisa. O que é o complementar? Se eu tenho seno de 50, seno de 50 para fechar 90, Cosseno de dá 40. 40. Se eu tenho seno de 50, é a mesma coisa que cosseno de 40, tá? É sempre fecha os 90 graus ali. Mas anotem esse desenhozinho que vai ficar sempre anotado ali. Se tiver em cima ou se tiver embaixo, não faz diferença o ângulo ali. Para anotar esses dois desenhos aí. Aham. Se entendeu? Pode ficar, mas pode anotar que vai ser interessante. Tá? É exatamente a mesma coisa, mas caso ele venha em posições diferentes, a gente tem a equação de cada um ali para usar ele, tá? Usei esses valores genéricos, né? Mas pode ser qualquer valor. Se disser aqui embaixo qualquer valor e for o ângulo aqui embaixo, eu uso essas duas equações. Se o ângulo é de qualquer valor, né? 20, 30, 40, se disser aqui em cima, eu uso essas duas equações aqui, tá? Vamos para o nosso exercício ali. Deixa eu só terminar de anotar ali, Natália, por favor. Obrigado. Obrigado. Vou limpar aqui nossa bagunça só. Tá? Então tá, olha. Temos aqui as nossas duas equações. F de x, como o nosso ângulo dizia lá na parte de cima, f de x é seno do ângulo. E f de y é cosseno do ângulo, tá? De forma genérica. Então, a gente precisa anotar as duas componentes aqui, porque a gente tem F1 e F2. Vamos começar com, primeiro, F1, tá? Então, F de 1x é igual a F de 1 vezes seno do ângulo, tá? F de 1x é igual a F de 1, que eu ainda não sei. O que eu quero descobrir é a força de 1, do cabo 1, né? Vezes o seno, mas o ângulo eu tenho. Da força 1, qual é o ângulo? 60. 60 graus, tá? Pronto, montei a minha primeira equação de f de 1. Vamos para a segunda equação de f de 1. Já fiz a de x, preciso fazer a de y. Como que é a de y? F de 1 vezes, agora, o cosseno do ângulo, tá? Estou seguindo essas minhas duas equações aqui. Vou lá. F de 1, y é igual a f de 1 vezes o cosseno do ângulo. O ângulo de f de 1 é a mesma coisa. Eu sempre uso o mesmo ângulo para tudo que eu for trabalhar em f de 1. E o mesmo ângulo para tudo que eu vou trabalhar para f de 2. O ângulo é 60 graus. As duas equações da componente das forças de 1, eu terminei.
Tá aqui uma equação, tá aqui outra equação. Pronto. Vou fazer as componentes de f de 2, tá? Que vai ser a mesma coisa ali, ó. F de 2x. A equação é a mesma, só que se é f de 2x, aqui é f2 vezes o seno do ângulo. Só vou copiar de novo para botar o ângulo. F de 2, a x de 2 é igual a f2 vezes qual é o seno do ângulo? Qual é o ângulo que a gente está trabalhando o F2? 50. 50 graus. Tá? Então, terminei a minha equação de x da força 2, né? Da corda 2. Vou para a componente em y da corda 2. Então, é f de 2y. Quando é f de y, a gente usa o quê? O cosseno. Então, é f de 2 vezes o cosseno do ângulo. Só vou botar o cosseno ali do ângulo. F de 2y, copiando igual, f de 2 vezes o cosseno, o ângulo do 2, né? É sempre o mesmo, sempre os mesmos 50 graus, tá? Então, tenho as minhas duas equações de f de 2, as minhas duas equações de f de 1 e as minhas duas equações de f de 2, tá? Essa é a parte mais importante do exercício, é decompor, tá, as forças de x e y. Todas que estão anguladas vão se decompor em x e em y, tá? Senão eu não tenho como descobrir elas, tá? Como que a gente faz agora? A gente precisa fazer o somatório, tá, de forças. Tudo que está atuando em x eu somo e tudo que está atuando em y eu somo, tá? Então, vamos fazer o somatório aqui embaixo, tá? Terminaram de copiar isso aqui? Sim? Eu copiei já, não sei. Vamos fazer aqui embaixo que a gente consegue enxergar ali, ó. Vamos fazer primeiro... Estou fazendo tudo em vermelho. O somatório de y. O somatório de y tem que ser igual a zero, tá? Somatório de tudo que está em y tem que ser igual a zero, tá? O que que vocês enxergam que está na componente y, gente? Temos o quê? F de 1y que está para cima. Se está para cima, tem que sinal. Vocês anotaram aí a convenção. Positivo. Positivo. Então, é positivo. Vou botar aqui embaixo. Ó. F de 1... Opa! Y. O que mais que eu tenho em Y? Tenho também, ó, F de 2. Também não está para cima? Então, também é positivo. Então, eu somo. Mais F de 2y. Essa daqui em x, essa em x não me interessa. Estou fazendo somatório de y. O que mais que eu tenho? O peso lá. Os meus 4.000 newtons. O meu peso está para baixo. Então, qual é o sinal? Negativo. Negativo. Então, menos 4.000. Igual a zero, tá? Fiz o meu somatório aqui, ó, de forças em Y, tá? Vou fazer o meu somatório de forças em X. E aí, depois a gente vai terminar esse exercício na próxima aula. Vamos fazer só o somatório de forças em X. Fiz o somatório de forças em Y. Vou fazer o somatório de forças em X. Lembrando que esse parece um Ezinho, é um somatório, né? O que que a gente tem aqui em X? F de 1x e Mais. F de 2x, tá? Só que o 1 é positivo, F de 1x é o quê? Tá indo para lá. Então, é que sinal? Negativo. Negativo. E F de 2x?
Positivo. Sinais diferentes diminui. Então, vai ser menos F de 1 x mais F de 2 x igual a 0, tá? A partir dessas duas equações aqui, que eu consigo descobrir a componente, tá, gente? Mas vamos deixar reservadinha essas duas equações aqui, que são quase 9 horas, e aí amanhã a gente termina elas, tá? Pessoal, até aqui, dúvidas mais ou menos? Complicado, mas estou entendendo. Sim. Vamos pegar. Aos poucos estamos pegando. Tá. Então, vai ser assim, tá, gente? Não se apavorem de início, porque sim, a gente vai trabalhar com esse seno, esse cosseno, que a gente normalmente não usa, e no início ele nos atrapalha um pouco, tá? Mas não tem jeito, tá, gente? Sempre que a gente está trabalhando com tensões dos materiais, a gente precisa decompor as coisas, tá? Porque sempre tem forças na vertical, cabos, estruturas, tudo hoje é na vertical, tá? Não tem como calcular tudo na horizontal, mas vai se repetindo e vocês vão pegando. Por isso que eu falei que a gente vai fazer vários exercícios. Primeiro vai ser chatinho, mas depois a gente vai se tornar repetitivo e a gente vai pegar bem, tá? Por isso que é importante também vocês ir anotando os exercícios para terem tudo bem completinho, tá? Por hoje é isso, pessoal. Vou mandar agora para vocês já isso que a gente viu lá, tá? Em PDF, para vocês terem aí, caso não tenha anotado alguma coisa, anotarem, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu anotei todo mundo. Espera que eu não anotei alguém. Faltou anotar o Vitor. E... Olha aqui. Então ele é para cima. Tô aqui. Feito. Não tinha anotado mais vocês, mas tá aqui. Tá, pessoal? Boa noite. Amanhã a gente segue com o nosso exercício aí e a gente vai fazer. Ok. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, gurizada. Boa noite.